olha só, a gente agora vai para o nosso quadro Direito e Cidadania. E hoje a gente vai falar sobre um assunto bastante interessante, que é aí para a gente entender, inclusive, o que é que está acontecendo a nível nacional aqui no nosso país, né? Vimos recentemente a celeuma causada pelas escolhas dos presidentes da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. E você em casa, sabe o que cada uma dessas casas fazem? Quem vai explicar para a gente, aqui Jamile Coelho, já posicionada advogada e desembargadora eleitoral, vai nos explicar então, Jamile, é importantíssimo a gente entender o que é que cada uma dessas casas fazem, até onde vai o poder de cada uma delas, para a gente poder entender também o que está acontecendo e ficar atenta nas nossas escolhas também na hora de ir às urnas, né? Com certeza. Bom dia a todos e a todas. A gente viu e ainda está acontecendo, na verdade, a escolha da Câmara, da mesa diretora da Câmara dos Deputados, né? Aqui no Brasil, a Constituição Federal, já antes disso, adotou o sistema de bicameralismo. São duas câmaras legislativas, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal. A gente elege deputados no número de até 513, são 513 deputados. Esse número é proporcional à população, então nós temos um mínimo de 8 pela Constituição e o máximo de 70. Logicamente que São Paulo, que é o estado mais populoso, ele tem 70 deputados federais. E nós temos, por exemplo, 9 deputados federais, porque é proporcional ao número de habitantes, ao número de eleitores. Então, nós temos o Senado Federal. O Senado, ele é o Senado da República, o senador da República, ele representa os estados. Enquanto a Câmara do Deputado representa a população, o povo, o Senado representa os estados. E é até interessante, Porlane, que o prédio do Congresso Nacional são duas torres, né? Uma cúpula para baixo, uma copa para baixo e uma copa para cima. Aquela copa para baixo, ela representa o Senado Federal, que é mais introspectivo, que é mais interno, são pessoas mais velhas normalmente, porque você precisa de um mínimo de 35 anos para ser senador da República, ao passo que a copa virada para cima é a Câmara dos Deputados Federais, que você pode ser deputado a partir dos 21 anos de idade, e ela representa o povo, a oxigenação, ela está aberta às novas ideias. Eu achei interessante a gente trazer isso para a gente ver a diferença, porque elas têm competências diferentes. O Senado tem uma competência, a Câmara dos Deputados tem outra competência e os dois juntos têm uma competência ainda maior. O que é que a gente vê, o que o Senado pode fazer? O Senado, ele aprova os ministros do Tribunal de Contas da União, que é um cargo vitalício. Ele sabatina e aprova os ministros do STJ e do STF. Ele autoriza a União, estados e municípios a contratarem empréstimos internacionais, porque toda vez que se contrata um empréstimo internacional, você tem que ter uma garantia, como o ente privado, né? Normalmente, por exemplo, você vai financiar a sua casa, a casa fica no seu nome e você dá em garantia aquela própria casa a uma instituição financeira. Os empréstimos internacionais, eles funcionam mais ou menos assim. Você pega dinheiro com instituições financeiras internacionais, mas você dá em garantia o seu produto interno bruto, ou um pedaço dele, uma parcela desse. Então, para se ter um controle, inclusive de dívida interna e dívida externa, o Senado Federal tem que aprovar isso. Já a Câmara dos Deputados, ela legisla e fiscaliza. Ela legisla porque a maior parte das demandas, né, levadas pelo povo, de iniciativa popular ou de iniciativa da própria Câmara e do Presidente da República, elas são votadas na Câmara dos Deputados. A Câmara dos Deputados é o órgão que legisla por natureza, né? A função dela é basicamente essa. E ela também fiscaliza o Poder Executivo. Enquanto que o Presidente da República tem que apresentar as contas ao Congresso Nacional, às duas câmaras, né, no bicameralismo, se o Poder Executivo não apresenta, se o Presidente não apresenta, a Câmara dos Deputados, por exemplo, tem o poder de avocar para ela isso e julgar essas contas do Presidente. E os dois juntos votam medidas provisórias, votam legislações complementares ou leis normais. Diversos são os processos. Às vezes você tem que votar em primeiro turno, em segundo turno, que a gente fala, né? O que acontece também nas câmaras municipais, né? Isso, é o mesmo processo que acontece na Câmara Municipal. O processo legislativo é muito parecido, ela tem iniciativa do Legislativo, né? Só que aqui a gente não tem duas câmaras, a gente só tem a Câmara de Vereadores. E lá no Congresso Nacional, porque juntando o Senado
e Câmara, você tem o Congresso Nacional, muitas matérias você tem que votar em primeiro turno, aí faz uma alteração, volta para o Senado e, enfim, é um revisando o outro, até para que não se concentre poderes na mão de um grupo só. Né? E para que se tenha equilíbrio. O Senado, por exemplo, tem 81 senadores. Cada estado tem direito a 3 senadores. Então, ficou uma coisa muito mais equilibrada, senão a gente poderia ter, inclusive, uma tirania da maioria. Imagino que São Paulo sempre iria... Eu estou falando de São Paulo sem nenhum demérito para São Paulo, mas é porque é o estado mais populoso. Imagine que São Paulo, Rio e Bahia teriam sempre as maiores levariam para si, né, aquelas vitórias, enquanto que no Senado você tem uma distribuição igualitária desse poder. É muito importante que, enquanto a Câmara Legislativa, a Câmara dos Deputados Federais, ela tem pautas mais específicas que levam os anseios do povo, normalmente as pautas do Senado são pautas mais de bem comum do país inteiro. E por que essa celeuma toda, né? Por que essa disputa? Por que a disputa da Câmara, da presidência da Câmara dos Deputados, ela é tão acirrada? Primeiro, é um poder enorme que se detém ao presidente da Câmara, né? Vamos falar do presidente da Câmara porque a eleição do Senado foi mais tranquila, normalmente tende a ser mais tranquila, até porque são menos pessoas, são 81 votando, enquanto na Câmara dos Deputados são 513. Ele tem um poder absurdo, ele é o segundo na linha sucessória, então no impedimento do presidente ou na ausência do presidente, vai o vice-presidente, e na ausência desse vice-presidente vai o presidente da Câmara dos Deputados. Imagine que em 2 situações nós não tivemos presidentes, né? Porque em relação a Dilma, que ela foi afastada, assumiu o presidente Michel Temer, então na ausência dele era o presidente da Câmara. E a mesma coisa em relação ao José Sarney. A mesma coisa em relação ao Itamar Franco, que o José Sarney ele assumiu no lugar do Tancredo Neves, o Itamar Franco no lugar do Fernando Collor, e ali nós ficamos sem vice-presidentes. E quem assumiu foi o presidente da Câmara. Fica na mídia, né? Ele é o porta-voz para o público exterior, o presidente da Câmara é o porta-voz, é ele quem define os trabalhos e o mais importante, é ele quem define quais matérias ele vai levar à votação. Então, ele pode reter matérias, ele pode avançar matérias, ele pode apressar matérias. Lógico que é um órgão colegiado, vai ter uma votação, mas é um poder muito grande na presidência da Câmara. E recentemente, né, foi eleito um alagoano, o deputado Arthur Lira, para comandar a Câmara dos Deputados, como a gente teve durante muito tempo também o senador Renan Calheiros comandando o Senado Federal. E só para completar, o presidente do Congresso Nacional, ou seja, naquelas matérias que unem Câmara e Senado, o presidente é sempre o senador. Agora, é comum, Jamília, a gente ver essas manobras políticas para a eleição da mesa, a eleição do próprio presidente da Câmara dos Deputados, principalmente, essas manobras por parte do governo, do Executivo, em liberação de emendas para defender os interesses do Executivo? Olha só, os poderes... É comum e é legal? Olha, os poderes eles têm que funcionar em harmonia, né? O que a gente vê? O presidente da República, ele é o gestor. É ele quem, inclusive, pode mandar diversos projetos de lei para as casas legislativas. Se ele tiver, como a gente diz assim, a maioria no Congresso, se diz que é mais fácil de governar, porque ele vai conseguir implantar aquelas ideias que ele tem, os projetos de lei que ele tem. Em outros tempos se falava na governabilidade. A gente tem, é legal... É um jogo político, não uma politicalha, é um jogo político. A gente está falando aqui em termos sempre ideais, né? Não necessariamente o que é possível e não necessariamente o que acontece. É legal o jogo político, sim, né? É uma troca de interesses. E aí eu estou falando de interesses legítimos. Sempre que eu falar nesse programa, a gente está falando de interesses legítimos. Essas manobras de você, às vezes, reter um pouco a votação para ver se você convence A, B, ou tira partido, né? Ou deixa o partido neutro, ou se você fecha a bancada. Esses poderes, essas manobras, essa articulação... de emendas da verba pública também? Olha, é o que se chama de toma lá da cá, né? É legal, de alguma forma
Depende do tamanho que isso for feito. Porque, como eu disse, política é, de qualquer forma, um jogo de interesses. É um puxando para o seu próprio lado, para beneficiar o seu estado, para beneficiar a sua cidade. Isso não é ilegítimo. Agora, você não pode chantagear, lógico. Você não pode comprar, até porque, como se diz, os poderes eles são independentes, né? Não deve haver interferência um do outro. E, no final, o maior interessado e o maior beneficiado tem que ser sempre e sempre a população. Porque apesar de a gente tratar o presidente da República, os deputados federais, senadores, e aí eu digo governadores, deputados estaduais, vereadores e prefeito, é sempre importante que a gente lembre que todos eles que estão ali foram colocados pelo voto popular, né? Nós temos o voto direto no Brasil e eu louvo sempre que a gente fala sobre esse assunto, essa democracia e essa possibilidade que a gente tem de ir às urnas. Eu gosto, particularmente, já falei isso aqui, de votar, eu gosto de fazer parte deste processo, mas o maior beneficiário tem que ser sempre a população. Então, essas pessoas, apesar de serem autoridades, e aí eu incluo ministros, secretários de Estado, juízes, ministros de tribunais superiores, eles são sempre servidores públicos. É bom que se lembre sempre e sempre que quem paga essas pessoas, que quem paga os salários, os proventos, os subsídios destas pessoas, somos nós, quem trabalhamos e que arrecadamos impostos, porque os salários dessas pessoas vêm dos impostos que nós recolhemos. Então, é sempre importante que, apesar de serem autoridades e de terem todo o nosso respeito, é sempre importante que a gente lembre que eles são servidores públicos, eles estão a serviço da população. Pois é, muito obrigada mais uma vez pela sua participação aqui no TV Mar News. Eu só queria fazer uma observação, como a gente queria que de fato fossem poderes independentes, né? Que realmente funcionasse assim. Obrigada, Jamile, mais uma vez pela sua participação aqui. A gente vai encerrando o programa, encerra comigo então, tá bom? Muito obrigada pela tua companhia na manhã de hoje. A gente volta a se encontrar amanhã, 8h30, aqui no teu canal 525 da NET Claro, tá bom? Um beijo bem grande. Até lá. Vamos subir as letrinhas? Sobem as letrinhas.